Graça e paz, igreja, mais uma vez. Amém. Que bom, né, irmãos, que nós estamos aqui na casa do Senhor, nessa noite abençoada por Ele. É sempre bom, né, irmãos, quando nós chegamos na casa do Senhor, sentimos a presença de Deus, vemos a sua glória manifesta através do Espírito Santo em nós, e Deus fala conosco, Deus nos renova, às vezes nos corrige, nos trata, mas é certo que Ele sempre está operando, né? Aqui é o lugar que Ele escolheu para nós nos reunirmos, e isso é bom, muito bom e agradável a Ele. E faz bem também, né, para a nossa alma. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa quarta-feira de oração, em 1 Samuel, capítulo 1. É a conhecida história da nossa irmã Ana, né? Essa mulher de fé, mulher de oração. 1 Samuel, capítulo 1. Todos encontraram? Vamos ler? Vamos ler do versículo 1 até o 18, amém? Diz assim, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, diante da tua palavra poderosa, diante dessa palavra que é viva e eficaz. Nós sabemos, Pai, que ela tem poder, Senhor, e por isso que nós estamos aqui certos, Pai, de que o Senhor
vai falar conosco, que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração, que o Senhor é um Deus que vê o oculto e o profundo e que o Senhor se importa com as nossas dores, com os nossos temores, com as nossas angústias, ainda que as pessoas não vejam, mas o Senhor sabe de tudo e nós estamos aqui, Senhor, esperando no Senhor. Toma conta de nós nesse momento, que todo impedimento caia por terra, que teu Espírito Santo, Senhor, tome toda a direção e nos ajude, Senhor, a ministrar a tua palavra pelo poder do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nós estamos diante de uma palavra bem conhecida, né? Desde pequena a gente já ouve a história de Ana, de Eli, de Samuel. Até as pessoas que não têm o convívio com a igreja conhecem, né, essa história. Mas nós temos muito que aprender com essa mulher e com a história em si, né? E os primeiros capítulos de Samuel, irmãos, estão colocados nos dias de Juízes. Eram dias que refletem um declínio espiritual muito grande. Era um tempo que o povo moralmente estava mal, socialmente mal, mas principalmente espiritualmente, né? E Ana é a figura central deste capítulo. E é uma das poucas pessoas que permanecia fiel. Tanto ela quanto a sua família e o seu marido Eucana, né? Que ele ia de ano em ano sacrificar ao Senhor, mesmo o povo corrompido, o próprio templo. Nós vamos ver no decorrer da história que estava tudo corrompido, né? E como se não bastasse que Ana era estéril, ainda ela tinha esta rival, né? A Penina, que a provocava muito, irritava muito. E diante desse cenário, nós vemos que Deus opera uma grande obra na vida desta mulher. E é com esta mulher que nós vamos aprender nesta noite o que Deus tem para nos ensinar, que lição nós podemos extrair e sair daqui com uma visão diferenciada de tudo que tem nos acontecido por esses dias e em nossa vida como um todo. Ana, se nós parar para analisar, irmãos, que Ana, nos versículos 8 e 9, nós vemos que Ana estava uma mulher depressiva. Podemos ver aqui, irmãos, que ela não comia, ela só chorava. É tanto que o marido dela perguntou para ela: por que choras? Por que não comes? Porque ela estava numa situação de grande amargura. Porque não ter filho naquela época era vergonhoso. Não ter filho naquela época era considerado uma mulher inadequada. Era uma pessoa, uma mulher que era censurada pela família, desprezada pela sociedade. E era algo tão comprometedor, tanto para a mulher, quanto para a família, quanto para o marido daquela mulher que era estéril, que a própria lei, em Deuteronômio 21, nos versículos 15 até 17, mostra que era legal aquele homem que tinha uma mulher estéril pegar uma outra mulher para gerar filho. Era até legal, era uma lei instituída naquela época. E foi o que aconteceu. Nós vemos no texto aqui que Eucana amava a Ana. É tanto que quando ele ia sacrificar o Senhor, ele dava porção para Penina, que era a mulher que ele pegou para poder gerar filhos, para dar linhagem à sua história, para a sua história continuar, porque naquela época era necessário que a história continuasse, só poderia através de filhos. E como a Ana não poderia ter filho, apesar dele amar muito, ele teve que pegar uma outra mulher. E nós vemos que quando ele ia sacrificar, ele dava a Ana porção dupla. E ele viu que Ana era tão entristecida que ele fala assim: mulher, é verdade que a outra tem filhos, mas é você que eu amo. É você que eu amo. Quando ele diz assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos, essa expressão queria dizer assim: você não tem filhos, mas é você que eu amo, você que é amada. A outra, eu só estou pelo fato de poder gerar filhos. E Ana, ela estava no estado de depressão já. Ela não valorizava mais o fato dela ser amada, porque ela vivia em função do quê? Eu quero ter filhos. Aquela coisa que está intrínseca à mulher, que é ser mãe,
aquela coisa de maternidade, que nós nascemos com isso. É raro, né, uma mulher que fala, eu não quero ter filho. Toda mulher quer ser mãe. Naquela época, era algo assim muito mais valorizado, né? Até porque as mulheres judias, elas acreditavam que poderiam até ser mãe de Jesus, né, da promessa para o povo de Deus. E ela sabia que ela estava fora dessa realidade. E ela, de certa forma, também estava até um pouco ingrata, porque ela já nem valorizava de ser amada. Ela nem valorizava isso, porque ela ficava sempre pensando, eu não posso ter filho. E o que agravava era que a Penina, sabendo disso, provocava, jogava na cara dela, mais um filho, agora mais um filho, e de ano em ano se repetia essa história. Era complicado para Ana ter que ir para o templo, porque ela chegava lá no templo, em vez dela ter alegria, ela via que a Penina esfregava os filhos, mais um, eu tenho mais um, e aquilo foi amargurando, e ela começou a se tornar uma mulher amargurada, e nós vemos aqui que ela está num estado já de um quadro depressivo, não comia e só chorava. E eu não sei, meus queridos, às vezes nós também estamos assim, não é só a mulher, às vezes o homem também, ele está num estado complicado, e ele não sabe o que fazer, e a situação não muda, e a própria Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Você quer tanto uma coisa, você luta, e passa dias, mais dias, e de repente não chega, como aquele homem lá no tanque de Betesda, em João capítulo 5, que ele está lá 38 anos, e com aquela fé pequena, mas ele vai lá, e tinha aquela história que dizia que quem chegasse primeiro naquele tanque e descesse, era curado de qualquer doença, e Jesus chega diante dele, o homem do milagre, e Jesus pergunta, o que você quer? Em vez de ele falar assim, eu quero ser curado, ele está tão desiludido, já tão cansado, que ele diz, não tenho ninguém que me jogue aqui. Em vez de falar, eu quero ser curado, ele fala do problema, não tem ninguém que me jogue aqui. E às vezes a gente está assim, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, não tem ninguém. E a Ana, além dela sofrer pelo insulto da Penina, ela sofria também com a incompreensão do marido, porque o marido não entendia. O marido falava, eu amando ela, isso basta. Né? E às vezes as pessoas não entendem. Às vezes uma coisa que dói em mim, no outro não dói, e ele fala, mas ela vive tão bem, tem tudo, está mil maravilhas. Mas aquilo que dói em mim, às vezes não dói em você. E a sua dor é diferente da minha. E a gente acaba sendo incompreensível um para com o outro. E era o que estava acontecendo. Além de ser insultada pela Penina, ela era incompreendida pelo marido. Mas o que me chama a atenção, o que eu quero trazer para nós, que o Espírito Santo de Deus fala conosco nessa noite, meus irmãos. Eu não posso falar minhas irmãs, né? Estou tão acostumado a falar só com irmã, que eu estou quase falando minhas irmãs. É meus irmãos, igreja do Senhor. O que me chama a atenção é que, de repente, Ana, ela toma uma atitude. Em meio a esse drama, em meio a esse dilema, em meio a tanta dor, ela toma uma atitude, que nós vemos aqui no versículo 9. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, lá no templo, e ela se levantou. E o que ela fez, irmãos? Ela tomou uma atitude. Ela foi para o templo e orou. No versículo 10, fala que ela ora com amargura de alma. Ana, ao invés de retribuir a mulher, Penina, em vez de questionar o marido e falar, você é um insensível, você é um durão, você não está vendo a minha dor, ou então devolver na mesma moeda para a Penina, o que a gente aprende aqui, irmãos? Ela faz o quê? Ela se levanta e toma uma atitude, em vez de responder, ela vai para os pés de Jesus. Ela vai para os pés de Deus e ela chora com amargura de alma. Ela chega diante de Deus e ela derrama a sua alma, toda a sua dor, e fala com Deus. E ela entende uma coisa, enquanto ela ora, irmãos, nós temos que sempre orar. Essa semana eu vi uma frase que eu gostei muito, que diz assim, se você tem tempo para reclamar, você tem tempo para orar.
Então, diante do maior dilema da sua vida, da maior dor, daquela coisa que você considera impossível, que você já cansou, você fala, não adianta mais, eu não aguento mais, você se levante. O Espírito de Deus nessa noite diz para mim, para você, se levante e ore. Mas ore fervorosamente, ore com toda a sua alma, derrama a sua alma diante de Deus. Foi o que aquela mulher fez. E quando a gente ora, irmãos, uma oração dirigida somente a Deus, com toda a nossa sinceridade, com toda a verdade que há no nosso íntimo, porque a Bíblia diz que Deus se agrada com a verdade do nosso íntimo. E quando ela orou com toda a verdade, o Espírito Santo de Deus, que eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, trouxe luz, trouxe um entendimento a ela. Ela entendeu uma coisa: não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. O meu sonho não é para me realizar, não é para me satisfazer, não é para me pegar e mostrar para a Penina, ó, eu também tenho, aqui ó, agora eu tenho. Não precisa mostrar nada para ninguém. Ela entende que aquele sonho é para Deus. Ela entendeu que ela estava sonhando o sonho de Deus e ela tinha que devolver a Deus, não era para ela. Irmãos, nada é sobre nós, tudo é sobre Deus mesmo. A nossa vida não é em função de nós temos que viver para a glória de Deus. E ela entendeu que aquele sonho que ela tinha, aquele sonho tão grande, não era para ela se satisfazer, se autossatisfazer, era para ela entregar para Deus. E ela ora e diz assim: ó Senhor dos exércitos, no versículo 11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, chorando com lágrima, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Não tem nada a ver com Penina, não tem nada a ver com Eucana, não tem nada a ver com ninguém, a sua vida, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos, é tudo para Ele. Amém? Foi isso que ela entendeu. Ela entendeu que ela tinha que entregar a Deus. E na hora que ela está orando, irmãos, e quando a gente entende isso, que a gente passa a ter essa visão, essa perspectiva de Deus, do modo que Deus quer, quando nós entendemos isso, irmãos, sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que quando vivemos para Deus, nós não vivemos mais em função daquilo que não temos. Porque ela vivia assim, eu não tenho filho. Ela tinha um marido que amava ela não valorizava, eu não tenho filho. Ela começa a viver em função daquilo que Deus poderia dar a ela. Ela começa a viver para Deus, ela entende a vontade de Deus. E ela não sabe, mas o próprio texto diz aqui, irmãos, que foi Deus que cerrou a madre. Foi Deus que trabalhou aquela história. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você está diante de um problema tão grande, de uma impossibilidade. E sabe, às vezes isso que é, foi Deus. Foi Deus que criou essa situação para você ir até Jesus e até Deus se humilhar e entender qual é o propósito de Deus da sua vida. Foi o que ela entendeu. Ela não sabia, mas foi Deus que criou aquela situação para que ela gerasse um filho, para mudar aquela história, aquele cenário que nós vemos no começo dessa mensagem, que era uma geração corrompida, perversa, em declínio espiritual, o sacerdócio estava corrompido, fazia as coisas de qualquer jeito. Deus cerrou a madre dela para levar aquela mulher a orar, para entender que o filho não era para ela, o filho era para Deus, e foi o que ela fez. Ela falou, eu vou entregar. E quando Samuel foi desmamado, ela chegou diante do sacerdote e entregou. Falou, ó, por este filho orava eu. E entregou aquele menino para o sacerdote e ele serviu. E quem foi Samuel, irmãos? Samuel foi o último juiz, Samuel foi profeta e Samuel foi rei. Ou seja, foi um grande homem, porque ela entendeu e colocou diante de Deus. E nessa noite, igreja, é isso que Deus requer de nós. Orar fervorosamente, para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e entregar tudo para Ele. Deus quer uma entrega. Entrega os teus sonhos. Sabe isso que tem te perturbado, que tem te inquietado, tem tirado o teu sonho? Chega diante de Deus e fala assim, Senhor, é para ti.
é para ti, não é para mim. É para o Senhor, é para a tua glória, é para o teu reino, é para a tua obra. Não é meu, eu me desapego. Eu coloco diante de ti, para que seja feito conforme o Senhor quer. E o Senhor vai fazer a vontade dele. E a vontade dele, como nós tanto sabemos, é boa, perfeita e agradável. Então não temas, não duvida, não relute. Não resista à operação do Espírito Santo de Deus na sua vida através desta prova, através desse dessabor, através dessa humilhação, porque era humilhante aquilo que aquela mulher estava vivendo. E aí o que eu aprendo, irmãos? Que quando uma pessoa ela vive assim, para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, que ela entende que nada é sobre eu, né? Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, por Ele. Sabe o que acontece, irmãos? Nada abala e nada abate. Porque quando ela está orando, irmãos, ali naquele momento tão precioso com Deus, o pastor daquela época, porque o sacerdote era como se fosse o pastor, critica ela, julga ela. O que ele fala, como nós lemos no texto? Ei, afasta de ti o vinho, chama ela de mulher bêbada, de mulher imoral. Isso revela o cenário daquela época, que tinha muita gente que ia lá no templo, totalmente fora do padrão estabelecido por Deus. E ele olha e vê elas provavelmente derramando as lágrimas, balbuciando, sem expressar nada. Ele olha e fala, está bêbada. E ele repreende. Isso, irmãos, foi um insulto muito grande. Se é comigo, com você, nossa, o pastor não me entendeu. Nossa, a irmã, olha o que a irmã me falou. Mas, quando nós estamos vivendo para Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, e vivendo para Ele somente, essas coisas não nos abalam. E ela não se incomodou, ela não se chateou, ela não se levantou e falou, não, como que pode? Não, ela se explicou, falou, não, da multidão do meu desgosto, eu estou derramando a minha alma. Então, irmãos, quando nós vivemos, entendemos, nós cumprimos o propósito de Deus. Estava tudo marcado diante de Deus, aquela história. Foi Deus que fez tudo do início ao fim. Podemos, também aprendemos, quando a gente vive para Deus, na perspectiva de Deus, nós podemos contemplar o agir de Deus, porque é Ele que dirige a história, é Ele que estava dirigindo tudo aquilo. E nós entendemos, irmãos, que Deus é soberano, e que tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém? Então, meus amados, nós temos que fazer como essa mulher. O que é que tem te inquietado? O que tem feito você chorar? Derramar lágrimas, se sentir humilhada, tem te deixado sentido para trás. Mais um que foi, mais um que conseguiu e eu estou aqui. É isso que você tem que chegar diante de Deus e colocar e falar, Senhor, é tudo por ti, é tudo para ti, eu entrego nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. E o que me chama a atenção, irmãos, que diz assim, ó, no versículo 18, disse ela, ache a tua graça aos teus olhos, ache tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Antes dela sair e com seu marido de conceber, antes ela já se levantou com o semblante mudado, ela já saiu curada. Viver para a glória de Deus, irmãos, nos traz cura. Então viva, você quer ser uma pessoa que tem uma qualidade de vida, uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa saudável emocionalmente, viva para Deus, porque o semblante dela, quando ela se levantou, ela já era outra mulher, a depressão já tinha ido embora, a tristeza, o dissabor, o desgosto, já tinha ido embora, porque ela orou. Então o segredo, irmãos, é ter uma vida de oração. Ore, irmãos, não desista, não pare de orar, mas ore falando a Deus, somente a Deus. E para falar com Deus, você não precisa falar palavras bonitas, você não precisa querer impressionar, você não precisa querer chamar atenção, apenas derrame a sua alma, mostre quem você realmente é, e Deus te dará vitória. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E é isso, irmãos, que me encanta nessa mulher, que ela poderia se tornar uma mulher amargurada, porque quando a gente vive em função daquilo que não temos, quando nós não valorizamos aquilo que nós já temos, nós nos tornamos amarguradas, pessoas que
só transmite fel, só transmite tristeza. Pessoas que vê tudo cinza, tudo nublado, é tudo escuro. Mas porque ela foi até Deus em oração fervorosa, ela se tornou uma mulher vibrante. O semblante já não era triste. Deus já tinha mudado a sua história. Como? Mudando o seu humor, mudando o seu estado emocional. E é isso que nós precisamos viver, irmãos, essa cura. Não podemos viver, irmãos, como que eu posso dizer? Não podemos viver condicionado ao nosso tempo, às circunstâncias. Nós não podemos viver assim, porque nós temos um Deus que está escrevendo a nossa história. Ele colocou nós dentro da história dele, e ele está cumprindo os seus propósitos através de nós. É a história dele que está sendo escrita por mim, por você, porque ele quer, e do jeito que ele quer, e na hora que ele quer, porque ele é soberano. Então, se acalma, tenha paz. Apenas faça como essa mulher, levanta, vá orar fervorosamente, entrega o teu sonho, isso que você mais deseja, entrega a Deus. Esse teu propósito, esse teu plano, esse teu projeto, que é tão precioso, é tão grandioso, que eu tenho certeza que não é mais do que aquele desejo que aquela mulher de ter um filho. Saiba você que de repente, esse desejo já foi Deus que colocou no teu coração para ele fazer a vontade dele, cumprir o propósito grandioso dele através da sua vida, através do teu sonho. Coloca diante do Senhor. Amém? Eu quero encerrar, irmãos, lendo Atos 17. Para confirmar tudo isso, eu quero encerrar lendo Atos 17, versículos 25, 24 e 25, que diz assim, que fala dessa grandeza do nosso Deus Criador, do nosso Deus que é Senhor, que é soberano, que governa todas as coisas, que dirige tudo, que cuida do seu povo, até nos lamentos, até nas dificuldades, nas adversidades, é Ele que está ali criando, coordenando, gerenciando. Diz assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus, o teu Pai, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, aquele que te toma pela mão e diz, eu sou o teu Deus e tu és meu. Então, fique quieto, se acalma, porque Deus está contigo. E o versículo 28 diz assim, ó, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então viva assim, irmãos, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Então entrega a sua vida a ele que você vai viver bem melhor. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra poderosa, Senhor, que é fiel, é verdadeira e é digna de toda aceitação. Nós recebemos ela e nós absorvemos, Pai, como verdade absoluta e vamos vivenciar, experimentar a tua vontade, Senhor, na íntegra para nossas vidas. Porque por ti nós vivemos, existimos e nos movemos. E para ti são todas as coisas. A ti a honra, a ti a glória, o poder, o louvor. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na nossa vida, assim como é feita no céu. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, estamos encerrados, o pastor já está liberando. Estamos todos despedidos na paz do Senhor. Deus abençoe.